Como surgiu o reino dividido de Israel? O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão. Em 930 a.C., Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo, havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos, que eram totalmente justificáveis naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. As 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao Reino do Norte, que frequentemente é chamado de Reino de Israel. Durante o reino dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser Samaria. Foi justamente nesse período que tiveram início a tensão que com o tempo se tornou numa grande rivalidade entre judeus e samaritanos. A capital do Reino do Sul continuou sendo Jerusalém. Diferentemente dos reis do Reino de Israel, que vinham de diferentes dinastias, os reis do Reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Atalia usurpou o trono de Judá após Acasias, seu filho, ter sido assassinado. O reino dividido em 2 estados independentes durou por pouco tempo. O Reino do Norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob o domínio assírio. Em 721 a.C., Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Já a autonomia do Reino do Sul também não durou muito mais do que isso. Cerca de 1 século e meio depois da queda do Reino do Norte, o Reino do Sul caiu diante do Império Babilônico. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou sua população ao exílio. Mas conforme as promessas do Senhor, um remanescente fiel foi restaurado após o cativeiro.